Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 11 de abril, sábado, 22h29 da noite. Você está aqui para mais um Perdendo Tempo podcast. Finalmente eu tive vontade de falar coisas e eu estou tendo um monte de ideias. E por causa de uma imbecilidade chamada grupo de jovens. Por essa imbecilidade eu tive um monte de ideias para falar hoje. E eu tô tendo ideias na cabeça, né? E que não param de surgir. Mas eu vou começar por uma delas, né? Com a mais recente aqui que eu concluí. Que, cara, se você pensar, primeiramente, cara, eu não vou falar mais nada sobre nenhuma outra coisa que não seja catolicismo, cara, e religião e Deus. Então, é isso. Porque eu só me importo com isso, velho. Tipo, só me importo com isso, velho. Literalmente nada mais importa. Tá? Então, eu não sei, eu não posso fazer nada, porque esse podcast sempre foi sobre falar a verdade, sempre foi falar o que eu tô sentindo e sobre minhas ideias. Então, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, cara. Eu não posso fazer nada, tá? Meu podcast é escravo das minhas ideias e da verdade, da minha verdade, entendeu? E do que eu tô sentindo no momento, do que a minha cabeça tá falando, sabe? Então, o que eu posso fazer, velho? Não posso fazer nada, tá? A primeira ideia que eu tive não, a última ideia, né, a mais recente, que eu não quero perder ela, né, eu não quero perder ela no meio dos meus pensamentos, é que pensa, cara, a Santa Missa, pensa nela, pensa se você já foi numa Santa Missa, né, se já foi na missa, sei lá, alguma vez, você vai lá, senta num banco de madeira. Beleza. Senta num banco de madeira, um monte de pessoa desconhecida na sua volta. Aí tem um negócio chamado padre, tá ligado? Tem um negócio chamado padre, os acólitos, os coroinhas que ajudam o padre. Pô, o padre não podia fazer tudo sozinho, tá ligado? Tipo, é só fazer tudo sozinho, não tem problema. Ele podia ter fazendo tudo sozinho. Mas não, precisa ter os jovens ali, sei lá. Aí precisa ter ministro pra distribuir a comunhão, porque senão vai demorar muito. Nossa, tá, beleza. Aí o padre faz um monte de coisa em cima de uma mesa, sabe? E aí levanta um pedaço de pão. Ele levanta depois o vinho. Beleza. Você tá percebendo que tá faltando alguma coisa? Tipo, você tá percebendo que tá faltando alguma coisa? Tá faltando Jesus aí no meio. Você entendeu? Tá faltando Jesus aí no meio. Cadê Jesus? Justamente, tá na Eucaristia, beleza. Mas imagina um mundo sem Jesus, né? Um mundo vazio, sem sentido. Um mundo sem Jesus. A missa não faria sentido nenhum. Seria um bando de movimentos ordenados que não levariam a nada. E um cara vestido de um negócio meio chique assim, esquisito, e que ele não pode transar com mulheres, ele vai lá e levanta um pedaço de pão pro alto, pra todo mundo ver o pedaço de pão.
E aí depois levanta um cálice com vinho. Você entendeu? Tipo, não faria sentido nenhum. Nada faz sentido sem Jesus na missa. Você percebeu? Que se você incluir Jesus aí, o pão, a Eucaristia, é Jesus. E o que acontece? As pessoas se unem a Jesus, a seu sacrifício, e alimentam seu espírito para se santificarem, para obter graças divinas, para sua alma poder ser mais santa, para você estar mais próximo de Deus, para um dia quando você morrer, só vai restar sua alma. Sua alma vai, se você for santo o suficiente, ela vai direto pro céu e dar um abraço em Jesus e viver feliz para sempre, sem nenhum sofrimento material, nada, absolutamente nada. Pra eternidade. Sabe o que é eternidade? Eternidade. Eternidade. Você vê que só Jesus traz sentido à Santa Missa. Só Jesus. E o que eu quero chegar com isso? É óbvio, né? Pô, beleza. É óbvio que a missa é um rito religioso e assim, né? E como tem Jesus ali, e é óbvio que realmente faria sentido, né? Porque tudo tá em volta de Jesus né? E a missa é uma forma da gente adorar Jesus e tudo mais, e se sentir mais próximo dele e todas essas coisas. É óbvio, tudo isso é meio óbvio, né? Tudo isso é meio óbvio pra quem é católico, pra quem, né? Beleza. Tudo isso é meio óbvio, né? Obviamente faz sentido, ok, obviamente faz sentido, porque é um rito, tem os movimentos, isso foi instituído por Jesus, pela igreja que Jesus fundou e tudo mais. É óbvio, tudo faz sentido, beleza, perfeito. Só que agora pensa na sua vida, seu miserável. Pensa na sua vida. Pensa você, um ateuzinho lixo. Você vai lá pra missa e você vê, nossa, nada faz sentido. Olha como eles levantam os negócios, nada a ver. E aí levanta pro alto e tudo mais. Eles se vestem de roupas, de trajes esquisitos, a fantasia. Nossa, sabe, você, seu ateuzinho lixo. Pensa no que, aonde sua vida faz sentido, seu lixo. Olha isso, onde sua vida faz sentido. Que vida faz sentido sem Jesus? Me fala. Você nasce e você é um bebê, sei lá, você tem, não sei, 50 centímetros de altura, beleza. Aí você tem uns pais aleatórios, aí os seus pais que fizeram um ato sexual ali e fizeram gerar você, aí te geraram, e aí te criaram, e aí te educaram. E aí você cresce e começa a entender as coisas, e você precisa ir pra escola por algum motivo. Aí você vai lá e faz provas, beleza? Provas, tá? Você precisa estudar um negócio pra depois você
fazer uns exercícios que perguntam sobre o negócio que você estudou. Pra quê? Aí, pra você entrar na faculdade, vestibular. Tá aí, na faculdade, o que eu vou fazer? Vou fazer mais provas e estudar mais coisas. Pra quê? Pra ganhar um emprego e trabalhar no que você gosta, é claro. Pra quê? Trabalhar? Pra quê? Pra ganhar dinheiro? Você é burro, por acaso? Você é burro. É pra ganhar dinheiro e você poder se sustentar e comer. Pra quê? Como assim pra quê? É pra isso. É pra poder comer e pra poder comprar coisas que você gosta e pra viver sua personalidade. E sair com os amigos. Pra quê? Pra você conversar, pra você viver, você melhorar como pessoa. Pra quê? Pra você virar pra você virar... Pra quando você se sentir mais idoso, você poder ter uma aposentadoria e conseguir dinheiro pra poder comer e sobreviver e bem. E aí você já vai estar, né? Enfim, com uma família ou não, não importa, família não é importante. E é isso. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Você vê que nada faz sentido. E aí se você bota Jesus na sua vida, tudo faz sentido. Eu tô fazendo isso por causa de Jesus. Eu tô fazendo isso porque eu quero ser santo. Eu tô fazendo isso porque eu quero ir pro céu e viver a eternidade no céu junto de Jesus. Agora tudo faz sentido. Meu Deus do céu. Como as pessoas não enxergam isso, velho? Vocês vão passar 100 anos, mais ou menos, sei lá, 80 anos, vivendo uma vida que você não sabe de onde surgiu. Tipo, do nada você simplesmente brotou aqui, nesse mundo que é cheio de árvores, cheio de coisas, cheio de pessoas iguais a você, e aí você precisa... A sociedade vai te impor um monte de coisa e você precisa aceitar todas essas coisas e tudo mais. Que loucura é essa? Tipo, meu Deus do céu. Que loucura é essa, velho? Tipo, pra que tudo isso? Meu Deus do céu, pra quê? É sério que você vai resumir a sua... Você vai aceitar tudo isso? Você vai aceitar o que a sociedade te impõe, que é... você precisa ir pra escola para depois você ir pra faculdade para ganhar seu diplominha, para trabalhar e para você aposentar bem, e ler e ficar tranquilo e assistir série aposentado, porque e aí morrer e ninguém vai te lembrar nada, você não fez nada de bom, você só pensou em você mesmo, seu lixo. Pra quê, velho? Não há nada faz sentido, velho, sem Jesus, cara, sem Jesus. Meu Deus do céu. Nada faz sentido, sabe por quê? É uma simples questão de lógica filosófica. Você vai pegar um negócio da Terra, aqui, terreno, material desse universo, né?
Tipo, fazer faculdade. E aí você pergunta pra quê? Tá, pra pegar um diploma. Sabe por quê você, você tem a sensação assim? Tá, eu peguei um diploma, mas e daí? Pra quê? Sabe por quê? Porque justamente você, você direcionou essa seta, sabe? Tipo, o motivo continuou no mesmo plano. Você entendeu? O motivo continuou no mesmo plano. O motivo ele tem que, pra fazer sentido, o motivo tem que ser pra outro plano, pra outra realidade, tá ligado? Pra outra. Como que eu posso explicar isso? Eu não sei explicar isso, mas é uma questão filosófica simples que que daria pra explicar, mas eu sou muito burro. Então eu não sei explicar. Mas tipo, as coisas não fazem sentido quando elas tipo, o objetivo delas se restringem ao mesmo andar, tá ligado? É por isso que nada faz sentido se você não colocar Jesus lá em cima. E aí sim você direciona essa seta pra Jesus. E aí, agora sim, tipo, agora sim, sabe? Tudo faz sentido. Agora sim eu tenho um propósito. Agora sim eu sei porque eu devo amar as pessoas e tratar elas bem. Agora sim eu sei porque eu devo ser bom. Eu preciso estudar e conhecer mais. Eu preciso, se for sua vocação, né, formar uma família e amar minha esposa, porque tudo é voltado a Jesus, tudo é voltado a amar Jesus, porque Ele te amou primeiro. Você amando Ele e Jesus já te amando, né, óbvio, você consegue amar o seu próximo e você consegue modelar sua alma a Jesus. Você consegue ser Cristo aqui na Terra. É óbvio, você precisa ser santo para isso. É muito difícil, mas não é impossível. E é isso que eu quero, velho. Só isso que eu penso. Minhas atitudes não condizem, eu sou um lixo, ignorante, continuo sendo ignorante, continuo caindo em algumas tentações. Por exemplo, hoje eu joguei um pouco de CS. E, quer dizer, um pouco de CS não, eu joguei tipo 1h40 de CS. Que eu podia, sabe, ter jogado um pouquinho só. Eu coloquei até um despertador, tipo, pra parar. Eu joguei mais 40 minutos, tá ligado? Na verdade, eu joguei por... Calma. Era para jogar, tipo, por 40 minutos. E aí eu acabei jogando mais 40 minutos, na verdade. Então foi, tipo, 1h20. Isso, foi 1h20. Eu joguei 1h20 do meu tempo fora. Porque eu me rendi ao hábito que eu criei há muito tempo atrás. E essa tentação aí, porque eu queria me divertir um pouco, sei lá. Mas foi um. Tipo, não, eu gostei ali de, né, de jogar um pouquinho e tudo mais. Mas. Ao mesmo tempo foi um lixo de experiência, sei lá, tipo. Aquele negócio, eu podia estar fazendo alguma coisa melhor, cara. Eu podia estar fazendo.
E você não sente bem, velho. Eu não sinto bem jogando. Eu sinto mais ansiedade. Eu sinto tensão, sei lá, sabe? Eu podia estar na minha cama, sei lá, rezando um tercinho. E, sei lá, pegando um pouco no sono até. Sentindo a maior paz do mundo. E de fato, sei lá, tipo, descansando, aproveitando o meu tempo mesmo. Descansando na paz do Senhor, tá ligado? Que é muito bom. É muito bom. E para eu poder ter forças para durante a semana eu poder trabalhar e tudo mais, né? Porque no trabalho, mano, é difícil essa questão porque é possível sim no trabalho você colocar Jesus em cada ato, né? Você incluir Jesus em cada ato. Eu estou fazendo isso por causa de Jesus. Estou, né, fazendo este ato aqui no trabalho por causa de Jesus. Estou atendendo um cliente chato por causa de Jesus. Você consegue fazer isso, só que é muito difícil, né? É bem difícil. Porque você precisa, né, se concentrar e tudo mais. E você acaba esquecendo, né? De pensar em Deus. Mas quando você consegue manter seu pensamento em Deus e fazer as outras coisas ao mesmo tempo, aí sim você tá, mano, muito bem na fita, tá ligado? Porque você consegue direcionar sua ação a Deus e fazer sua ação ser 1000 vezes melhor do que seria sem Deus. E você vai ver que você vai começar a fazer coisas maravilhosas e se santificar ao mesmo tempo, tá ligado? E se sentir bem com aquilo. Não é um negócio vazio que você vai lá, atende o cliente chato, se irrita e se frustra e chora e por nada, sabe? Por nada. Por nada, tipo, por nada. Tipo, você atendeu esse cliente chato, você fez de tudo pra nada, mano. Pra ganhar um dinheiro no final do mês. Pra ganhar o dinheiro que você precisa comer no final do mês. Que vida miserável, tá ligado? Não. É pra Jesus, velho. E aí tudo fica melhor, mano. Tudo fica menos pior, cara. Tudo fica menos pior. É uma paz gigantesca, cara. Você vai sentir o estresse do cliente, mas se você consegue, se você tá num nível muito bom que você consegue colocar seu pensamento em Deus enquanto você atende esse cliente chato, você vai atender ele numa facilidade, numa paz, tranquilo, vai sem se afetar. Você vai estar blindadaço, tá ligado? Sua paz vai estar blindada. Você nunca, tipo, sabe? Pouquíssimas ou nenhuma coisa. Quando você é santo, cara, pouquíssimas ou nenhuma coisa vai te tirar do sério. Vai te afetar. Você é um super-herói. Quando você tem Deus, velho, você é tipo um super-herói. Você pode tudo. Você pode fazer tudo, velho. Tudo. Tudo. É incrível.
Você sente que você pode fazer tudo. Tudo. Absolutamente tudo. É assustador, tá ligado? Sabe por quê? Porque você tá dependendo de Deus. Você conhece Deus. Você sabe quem Ele é. E você sabe o quão Ele é poderoso e o quão Ele pode te ajudar, tá ligado? Você sabe que agora nada é impossível. Absolutamente nada é impossível. Voltando, sabe quando você quer, sei lá, você quer ser médico, ganhar muito dinheiro e, sei lá, enfim, ter muito sucesso. Só que para ser médico você precisa, tipo, estudar por 8 anos, estudar muito, desgraçadamente muito, assim, sabe? Um negócio absurdo. E aí você... Beleza, quando você se formou, né? Quando você já é médico, assim, as coisas ficam mais, teoricamente, ficam mais fáceis. Mas mesmo assim, né? Você precisa tratar os clientes e aí fazer um monte de coisa e tudo mais. Cara, é sério que você quer fazer isso, sabe? Tipo, você vai depender de você mesmo pra fazer isso? Sabe? Beleza, a pessoa que já nasceu meio brilhante, assim, inteligente pra caramba e tudo mais, e já com vontade de ser médico e tudo mais, beleza, ela vai ter mais facilidade, mas ela vai sofrer muito também. Ela vai sofrer muito. Vai fazer uma coisa extremamente difícil. Ela vai ter mais facilidade, ela vai ter vocação. Ela vai fazer uma coisa super difícil. E se ela não tiver Jesus com ela vai depender dela mesma, das emoções dela. Ela pode ser inteligentíssima, mas ela pode ser um lixo emocionalmente. E aí ela vai variar emocionalmente e ela não vai saber o que fazer. Aí ela precisaria fazer terapia também, e aí parar um pouco a questão de estudar, só estudar. E aí, enfim, precisaria fazer um monte de coisa, tá ligado? Um monte de coisa. Tipo, é muito difícil, mano. Se você quiser virar médico agora é muito difícil. Né? E tipo, pô, mano, sério que você vai fazer do jeito mais difícil. Que depender da sua miséria, de você mesmo. Você. Sabe? Pô, mano, pensa um pouco, cara. Olha pra você, velho. É sério que você vai depender desse cara aí? Que é você? Tipo, seja honesto, velho. Seja honesto com você mesmo, seja verdadeiro. Vai se ferrar, tipo, você é ignorante, você é um lixo, você... Sabe? E você quer ser médico, mano? Tá, beleza, vamos dizer que você tem a vocação, vamos dizer que você tem facilidade, vamos dizer que você é inteligente. Ai, meu Deus. Vai lá, mano. Faz da maneira mais difícil aí. Eu vou fazer da maneira mais fácil. Eu vou estar com Jesus do meu lado, seu trouxa. Sabe? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, velho. Você vai passar muito sofrimento à toa. Em nome do seu eguinho. De você se achar que é demais. Você se achar, nossa, não, eu consigo ser médica, né? Sozinha. Estudar. Vai lá.
Então, vai lá. Tá ligado? Vai sofrer, aí vai um monte de coisa, sabe? Tudo inútil. Aí vai ser médico. E agora, hein? E esse vazio no seu peito aí, como que resolve? Os seus 50 mil reais por mês, eles tampam esse vazio no seu peito que você ganha por ser médico? As compras que você faz no shopping para você extravasar e comprar tudo que você vê na sua frente, tudo que é da moda e tudo que é, né, que a sociedade impõe. Isso te preenche? Tá, beleza. Vai lá, continua vivendo aí. Vai lá, filho. Sabe, as pessoas elas são escravas, só que elas não notam, velho. Esse é o ponto. Elas são escravas delas mesmas, elas acham que elas dependem delas mesmas pra viver. Só que elas não dependem delas mesmas, cara. Jesus tá ali do teu lado. Que tá. E ele só tá te esperando você reconhecer ele. E você conhecer ele. É só isso. É apenas isso. É apenas isso. Literalmente, você vai ter ajuda divina. Pra tudo. E você quer depender de você mesmo e sentir um vazio e uma tristeza no peito gigante por nada? Pra você viver uma vida sem sentido? Sério? Você não quer Jesus do seu lado? Duvido, velho. Duvido. 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 Sei lá, mano, é isso. Eu não sei mais o que falar. Sabe por que deu vontade, cara, de começar esse podcast? Porque eu fui no grupo de jovens hoje, e aí teve uns dois, né, depoimentos ali, duas pessoas ali que começaram a falar uns chamados sermões, né? Tipo, você fala sobre alguma coisa de Jesus, de Deus, enfim, e tudo mais. E aí eu senti vontade de fazer o meu também, tá ligado? Só que falando essas verdades aí, tá, sabe? Que normalmente o pessoal da igreja é mais de boa, né? Eles não vão falar que sua vida não faz sentido nenhum, olha como você é um lixo. Eles não vão falar essas palavras, tá ligado? E de fato, né? Meio paia, né? Falar isso. Enfim. Mas agora eu tô aqui no meu podcast, eu vou falar, sabe? Eu não ligo de ofender ninguém. E assim, eu não tô falando nenhum palavrão, então teoricamente eu não tô cometendo pecado. Então, sabe? Eu tô falando a minha verdade, a verdade que eu vejo, que eu vivi, sabe? Que funcionou pra mim. E a forma que eu fiz tudo isso, né? Tipo, foi relativamente radical, sabe? Teve etapas, né? Teve etapas. Mas foi tudo muito radical, cara. Foi tudo muito, de fato, eu entreguei muito de mim mesmo pra Deus. E é por isso que eu acho que eu evoluí tão rapidamente, sabe?
Mas assim, eu tenho muito, mas muito ainda pra evoluir, pra me santificar, pra conhecer, principalmente pra conhecer. Porque não deu tempo de conhecer tudo. Não deu tempo de deixar de ser um completo ignorante, sabe? Eu só li o livro de Gênesis completo. E li bastante Salmos e li algumas coisas do livro de Coríntios. Li algumas outras coisas de Atos dos Apóstolos, sabe? Tipo, pouquíssimas coisas. Por quê? Porque eu tenho um livro aí, e aí esse livro cita versículos meio aleatórios, assim, tudo mais, relacionado à mensagem lá do dia e tudo mais, e aí eu leio esses versículos e dou-me como satisfeito, tá ligado, no dia. Só que a parte de Gênesis não foi assim que eu fiz, né? A parte de Gênesis eu li de fato em ordem, bonitinho, sabe? Queria ler o capítulo inteiro de Gênesis. E é isso. Porque eu comecei por Gênesis. Lá no comecinho. Né? Lá no comecinho. E aí eu, terminei recentemente Gênesis. Continuo sendo um ignorante. Completo. Mas, sabe? Eu tô muito bem. Tipo, eu tô muito bem. Mesmo assim, eu tô muito bem. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus, ele não liga pra isso, cara. Ele não liga pro conhecimento, pra você você precisa ser um intelectual. Você não precisa. Você não precisa de nada disso. Nada. Não precisa, cara. A pessoa mais pobre, mais miserável, um mendigo de rua, ele pode enxergar a verdade. Ele pode ser humilde. Ele pode ter a vontade e ter fé e querer conhecer Deus. E Deus vai dar um jeito dele conseguir fazer isso. E aí, esse mendigo, ele vai se aproximar de Deus. Ele vai enxergar a verdade. Ele vai se sentir bem. E ele vai ser mais santo. Ele vai ter a alma mais pura do que muita gente. Do que 99% das pessoas que passam por ele e não dão uma moeda sequer. E passam olhando com nojo dele. Sendo que essas pessoas, na verdade, são podres. E ele tem uma alma pura, sabe? Isso pode acontecer, cara. Não é comum, obviamente. Porque normalmente o mendigo tá rendido a álcool, a drogas, né, e tudo mais. Enfim. Mas é possível. É possível. Você entendeu? Então, a pessoa pobre, né, mais pobre e tudo mais, ela consegue, cara. Mais pobre, menos... bem mais ignorante, não é inteligente e tudo mais. Mano, se ela tem um básico assim, cara, um básico, ela consegue. Ela consegue. Porque tudo que você precisa é fé, humildade e verdade. E, honestidade, né, com você mesmo. Quer dizer, humildade e honestidade com você mesmo é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Ser honesto com você mesmo praticamente já é ser humilde. Já é ser humilde. Né? Mas
essa humildade seria bom você direcionar ela a Deus e nas coisas que você quer de Deus e nas coisas que você quer se aproximar dele, né? E dos problemas que você está enfrentando ao se aproximar, ao tentar se aproximar dele, né? Os pecados que você está tentando lutar contra e tudo mais, entendeu? Né? Então é uma humildade, uma honestidade voltada à sua jornada de conhecer Deus e de ficar mais perto dele, né? E aí a fé tá nisso aí, né? A fé tá nisso aí. A fé tá no cerne da questão, que você precisa ter fé que Deus existe, mas não, você não precisa, tipo, se você tomar um passo de humildade, você ter um pouquinho de fé e um pouquinho de humildade, cara, Deus já vai fazer um monte de coisa por você e você vai, tipo, você vai ver o quão bizarro que é, tá ligado? Basta você tentar, mano. É só isso, velho. É só tentar, velho. Tentar com as suas máximas forças, sabe? Tudo que você conseguir. É isso. Tipo, você vai na missa, vai. E, mano, presta atenção em cada detalhe. Tenta ver tudo, escutar tudo que o padre fala. Prestar muita, muita atenção e fazer um maior esforço que você conseguir, assim, para você depois da missa se sentir exausto, sabe? E você vai se sentir exausto e você vai ver, meu Deus do céu, eu não entendi nada. O padre falou um monte de coisa, eu entendi no máximo uma frase do padre. O restante eu não entendi nada. E você vai começar a chorar e, meu Deus do céu, mas Deus vai fazer alguma coisa por você, porque Ele vai ver que você tá sendo honesto, você teve fé e você se esforçou para isso e você tentou ficar mais perto dele e Ele vai fazer alguma mágica na sua vida, velho. Tipo, ou Ele vai, tipo, interromper suas lágrimas e te mostrar alguma coisa, ou Ele vai simplesmente preencher seu peito e você sentir uma paz enorme, tipo, do nada. Ele vai fazer alguma coisa assim, mano, bizarra, sabe? Alguma coisa milagrosa. Isso no começo da sua jornada, tá ligado? Mas se você, mano, se entrega tudo, cara, se você entrega tudo, Ele vai te dar uma coisa maravilhosa em troca, tá ligado? E aí vira o ciclo, né? Então, tipo, essa coisa que ele vai te dar porque você tentou chegar mais perto dele vai te fazer mais perto dele. Então você conseguiu ficar mais perto dele. E aí você vai ter mais fé. E aí você vai ter mais vontade de ficar perto dele. E aí você vai tentar mais ainda, fazer mais coisas por ele. E aí você vai ficar mais perto dele. E aí é isso. E aí é isso. E aí é isso. E aí você vai mirar em ser santo. Mirar em ser santo. Mirar no céu. Mirar no descanso eterno. Mirar em dormir no colo de Deus para sempre. É isso. Pra que eu vou querer mais alguma coisa do que isso? E é isso, cara. Quem acredita em Deus, quem é católico de verdade mesmo e tudo mais, tipo, se você for pensar, é a pessoa mais egoísta do mundo, né? Porque ela quer a coisa mais preciosa do mundo, que é Deus. Sabe? Ela quer ela quer ficar mais próxima de Deus. E ela quer entrar no céu. Tipo, olha a ousadia dessa pessoa, velho. Olha
a ambiciosidade dessa pessoa. Precisa ser muito ambicioso, precisa ser muito egoísta, mano. Querer isso, sabe? Caraca, mano, você ser salvo, ir pro céu e descansar eternamente, ser feliz eternamente com Deus? Tipo, meu Deus do céu, olha onde você tá mirando. Entendeu? Mas no meu caso, cara, eu sempre faltei ambição. Eu nunca fui ambicioso, eu nunca fui egoísta, eu sempre tentava pensar nos outros. Quer dizer, já fui muito egoísta, na verdade. Já fui muito, muito egoísta. Mas na minha vida, assim, sempre tentei pensar nos outros e sempre ficava mal quando incomodava os outros, enfim. Eu sempre tentei ficar mais quieto e tudo mais, né? Foi uma coisa mais ou menos natural, né, pra mim. Mas eu fui, com certeza, numa época muito, muito egoísta. Muito egoísta, muito, muito, muito. Mas o que eu queria falar, cara? Tipo, eu nunca fui ambicioso, cara. Nunca tive metas na minha vida. Nunca tive muitas vontades, nada, sabe? Nada me encantava, nada, absolutamente nada. Pouquíssimas coisas me encantaram, e aí futebol me encantou, né? Palmeiras, eu tentei botar minha fé, minha vida no Palmeiras, não deu certo. Aí tentei colocar no podcast mesmo, assim, pô, fazer, né, podcast é a única coisa que importa. Tudo mais, aí falava um monte de besteira, enfim. Mas foi muito bom essa época, apesar disso, foi muito boa isso, porque eu treinei o meu hábito de ser honesto comigo mesmo. Mesmo eu falando um monte de merda, mesmo eu tendo, sabe? Enfim, um monte de coisa. Eu sempre tentava ser honesto comigo mesmo. Você entendeu? Então, isso foi ótimo. Foi ótimo. E legal, eu esqueci. Enfim, o que eu queria falar é que eu nunca fui ambicioso e agora eu tô ambiciando a coisa mais preciosa do mundo. E eu não ligo mais pra nada. Eu só ligo pra isso. Eu quero só ligar pra isso. Na verdade, no fundo, eu ligo pra algumas outras coisas na minha vida. Eu não sou desapegado 100%. Eu quero ser desapegado 100% das coisas. Eu sei que eu não sou, eu sei que eu vou sofrer se eu perder alguma coisa, né? Alguma coisa que eu gosto, material, sei lá. Ou se meus pais morrerem, aí o que eu vou fazer? Eu vou sofrer pra caramba, né? Minha avó morrer, sei lá, eu vou sofrer pra caramba, sabe? Porque eu sou apegado e na verdade, né? Mas eu quero ser 100% desapegado, né? Eu quero, né, ser tão blindado, ser tão santo, ser tão, né, tá tão alto, minha alma tá num nível tão alto que nada vai afetar, sabe? Mas isso aí é um auge assim de perfeição que eu acho que nem dá pra chegar aqui na Terra. É muito difícil. E
o caminho é sofrimento mesmo. O caminho é sofrimento. Porque com os sofrimentos você santifica a sua alma. E você consegue sentir aquilo, mas olhar para o alto e ver Deus e pedir ajuda dele e pedir e orar para ele e voltar-se mais com ele. E aí isso vai te santificar, porque isso vai tirar da sua zona de conforto e isso vai aumentar, né, sua santidade, sua santificação da sua alma. Então é isso, bendita as quedas que te fazem voltar os olhos para Deus. Porque você cai, você se sente triste, se sente miserável, se sente um lixo. Só que aí você sempre cai olhando para frente, olhando para Deus. E aí olha para Deus e vrum, sabe, você dá um boost, um upgrade muito grande na santificação da sua alma. E aí você experienciou aquele sofrimento e você já viu que não importa esse sofrimento, não importa essa coisa que aconteceu, porque Deus está comigo. Sei lá, sabe? Você vai conseguir enxergar isso. Ou seja, você vai estar mais santo. Você vai conseguir passar por um sofrimento equivalente àquilo e não sofrer. Entendeu? Então, isso é muito louco, cara. Muito louco. Muito louco. Mas acho que é isso. Eu não sei se eu vou continuar falando aqui. Eu tô cansado já também. São 11h21. Amanhã eu vou acordar meio cedo. Eu tinha outros assuntos, né? Eu teria pra falar sobre a minha Semana Santa. Aconteceu algumas coisas na Semana Santa que foi maravilhosa. Que foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que eu anotei, né? Anotei. Tá. Anotei. Eu posso falar. Acho que eu vou falar. Na Semana Santa, cara. No domingo de Ramos, por incrível que pareça, eu fui visitar o Khaled, né? Eu visitei o Khaled lá na cidade onde ele mora. E porque eu senti que eu deveria fazer aquilo. Eu queria fazer aquilo. Pra conhecer ele mais e levar ele pra missa de domingo de Ramos. E foi isso que eu fiz, cara. Foi muito bacana a viagem. Eu conheci ele pessoalmente. E ele é meio diferente do que... A voz dele é meio diferente, né? Eu falei isso pra ele, né? A voz dele é meio diferente nos podcasts, porque ele consegue falar de uma forma nos podcasts que, tipo, sem sotaque, né? Sem sotaque meio do interior. E na vida real ele tem muito sotaque do interior e ele fala muito baixo. E aí eu não consigo... Várias vezes eu não conseguia entender ou escutar o que ele tava falando, tá ligado? Enfim. Mas aí a gente foi pra missa e tal. A gente teve que ficar em pé porque tava lotada a missa. Tava lotada. Mas foi muito bonito. E
Aí depois fui pra casa dele e tal, conheci a casa dele, enfim. E aí os familiares dele sem entenderem quem eu sou, por que que eu estaria ali. Eu também não sabia porque direito. E, e aí foi isso, cara. Conheci e tal. Foi bacana. Né? Foi uma viagenzinha boa de 2 horas ida e volta. Foi 2 horas ida e volta. Acho que foi. Foi incrível porque justamente, cara, por quê? É justamente o que meus pais perguntaram, por que você tá fazendo isso? Os familiares do Khaled se perguntaram por dentro, ué, por quê? Quem é esse cara? Por quê? O que ele tá fazendo aqui? Ele é São Paulo, tá? Que? Sabe? Eu simplesmente, cara, senti que eu queria ajudar ele. Porque só depois da minha conversão eu consegui me importar de fato com as pessoas. Antes disso, eu não me importava de verdade. Era, e se eu dizia que eu me importava, eu tava no fundo eu tava. Não necessariamente eu tava sendo falso, eu tava mentindo, né? Mas eu não sabia como me importar, né? Tipo, o que realmente importava. Como que eu poderia ajudar, né? Mas a maioria das pessoas eu não me importava. E não é que eu consigo me importar com todo mundo agora, não é muito difícil se importar com todo mundo. Mas, pô, o Khaled, sei lá, cara, eu senti que eu deveria ir. Eu não sei se eu sonhei com alguma coisa de fato, ou eu só tive na verdade eu tava fazendo uma oração, né? Eu tava rezando o rosário e tava me veio essa ideia, cara. Me veio essa ideia. E essa ideia meio que não saiu da minha cabeça. De ir visitar lá e visitar lá a cidade dele. E apresentar ele à igreja católica, né? E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Porque eu queria ajudar ele, cara, de alguma forma. Eu sinto que eu me identifico com ele, porque eu já falei muitas vezes que eu me identifico com ele, porque ele é honesto com ele mesmo. Ele tenta ser honesto com ele mesmo, ele tem essa visão, ele sabe que esse mundo, tipo, ele sabe que falta alguma coisa no mundo, o mundo é um absurdo, né? De fato. É um absurdo mesmo. Olha a quantidade de absurdidades que acontecem, tá ligado? Sabe? É muita coisa bizarra. Muita coisa absurda, 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 absurda. E nego ainda consegue, tipo, ver isso e falar, não, faz sentido. Vou continuar minha vida normal aqui, trabalhar e dar dinheiro pros políticos corruptos que fazem as maiores atrocidades com o meu dinheiro. E tudo faz sentido. Beleza, cara. Beleza. Você entendeu? Então, tipo, eu queria apresentar eu queria apresentar a luz pra ele, cara.
que é Jesus, né? A luz, a verdade e a vida. Que no fundo é o que ele tá buscando. Só que ele não sabe. No fundo é o que ele tá buscando. E no fundo é o que todo mundo tá buscando. O problema é que algumas pessoas são mais fechadas, né? Algumas pessoas são mais fechadas e se protegem mais e tão densamente presas na sua personalidade, no seu ego e no seu modo de viver que no mundo em si, assim, ela acredita tanto, ela tem uma fé tão grande no mundo que ela não consegue, ela sempre vai justificar os absurdos que acontecem no mundo, independente do absurdo, sabe? Tipo, ela nunca vai conseguir enxergar o quão absurdo é o mundo e o quão vazio ela é por dentro e o quanto ela precisa de Deus na vida dela. E ela sempre vai, sabe, viver vazia por dentro e se enganando até morrer, sabe? Então é muito triste isso. Provavelmente ela vai pro inferno. E é muito triste. A alma dela vai pro inferno porque ela não enxergou. Não que ela não enxergou, né? Mas ela pode, tipo, ela se fechou, né? Pra essa possibilidade. Mas com certeza ela teve chances, tá ligado? Ela teve chances. Então, pô, é muito triste quando acontece isso. Mas o Khaled, como eu me identifico um pouco com ele, eu vejo que ele é honesto com ele mesmo. Nos podcasts ele quer ser honesto, ele quer falar o que ele tá sentindo e tudo mais. Tipo, isso já é uma característica muito boa, entendeu? Que demonstra caráter da pessoa, sabe? Demonstra uma virtude, né? Não é uma virtude em si já, porque a virtude, de fato, ela só é virtude quando ela é voltada a Deus, quando ela é voltada a Jesus. Quando ela é voltada ao bem, né, que é Deus. Porque você fazer uma coisa boa, mas por outros motivos, não torna aquilo virtude, basicamente, né? Como, por exemplo, tipo, eu não... Por exemplo, antes da minha conversão eu sou igual o que eu sou agora, que é, tipo, eu não saio pra balada e não... Normalmente, né? E agora não, né? Não mais, mas antes eu não gostava, né? De sair pra balada, de transar com uma garota que eu nem conheço e tudo mais, e conquistar, tentar chegar em garotas e tudo mais. Eu não curtia isso, eu queria ficar no meu quarto, sei lá, né? Mas por quê? Porque eu tinha medo de ser rejeitado, eu era tímido, fechado. E era por isso. Mas não é uma virtude. Entendeu? Agora eu não vou mais em balada de jeito nenhum. Não vou usar droga mais. Não vou ficar chegando em mina aleatória e prostituta pra ter sexo casual. Porque agora eu tenho a virtude. Tipo, eu tenho. Eu sei que isso é errado. Eu sei que isso é um pecado. E eu não quero ofender a Deus. E aí sim, isso se torna
eu conseguir não fazer isso, isso sim se torna tipo uma virtude, entendeu? É mais ou menos isso. Foi meio porcamente explicado, mas é mais ou menos isso. Tá? Então eu sempre senti, cara, que ele é honesto com ele mesmo e tudo mais, e eu queria dar uma luz pra ele, cara, fazer uma coisa boa. Só isso. E não foi, vou te falar a verdade, não foi, cara, tanto por causa dele. Foi por causa de mim, cara. Eu precisava fazer isso. Eu ia me sentir muito mal se eu não fizesse. Entendeu? Eu ia me sentir muito mal se eu não fizesse. Isso é meio triste, isso é meio ruim, mas eu penso que eu espero e penso que isso que eu senti, essa vontade que eu senti de ir lá e conhecer tipo, ele pessoalmente e apresentar ele ali a igreja católica, isso poderia fazer uma mudança na vida dele, né? E mudar a vida dele para melhor, né? Isso é um comecinho, um empurrãozinho. E não só isso, tipo, eu penso que isso seria a vontade de Deus. E isso foi a vontade de Deus. Tipo, Deus me usou pra fazer isso. Entendeu? Eu espero que seja isso. Eu tenho fé que seja isso. Porque me deu essa vontade quando eu tava orando. Então faz sentido ser isso. Também. Mas não é porque eu tenho um super amor e sou super bom, sabe? Eu sou a melhor pessoa do mundo porque eu amo muito o próximo. Então, né? Não. Foi muito mais porque eu me sentiria muito mal em estar negando a vontade de Deus. Entendeu? É mais ou menos isso. E é isso. Aí foi muito bom, cara. No geral foi muito bom. Voltei pra casa depois, feliz, tranquilo. Só que eu tive uma conversa lá com ele e tal. E como meus pais, eles são católicos de IBGE, né, entre aspas. Tipo, o que significa isso? Católico, né, na verdade não é católico, né? Fala que é católico, mas não é. Não faz o básico. E aí ele perguntou, né? E seus pais, né? Que eles são católicos, eles praticam, né? E tal. E aí eu respondi, não, eles são uns lixos. Mas eu falei, tipo, da pior maneira possível. Eu falei isso, né? Eu falei essas palavras. Eles são uns lixos. Só que eu falei da pior maneira possível, né? Que minha vontade não é falar que, não, eles são pessoas ruins, eu odeio eles, não. É que eles não praticam o catolicismo, né? Eles falam que são católicos e não praticam o catolicismo, então eles são péssimos nisso, eles não
basicamente não fazem nada em relação ao catolicismo, né? Eu queria falar isso, né? Eu queria me expressar assim, só que saiu da maneira mais tosca possível, né? E tudo mais. E aí na hora eu até pensei que, pô, talvez foi um pecado venial, né, e tal. E eu acho que talvez poderia ter sido antes ou depois da missa, eu não lembro. E se foi antes, né, então, vocês vão ver, né, tipo, segunda-feira, os dias se passaram, né, eu achei que foi um pecado venial, e aí depois eu pensei, putz, talvez nem seja pecado, sei lá. Né, porque eu não falei nenhum palavrão e tudo mais. E aí segunda-feira, né, tava almoçando e tal, e aí pensei nisso. Putz, eu falei isso, né, dos meus pais. E meus pais. Honrar pai e mãe. Ferrou. Foi um pecado grave. Foi um pecado mortal. Eu tô perdido. E eu posso ter comungado. Eu preciso, né, eu preciso me confessar urgentemente. E aí fiquei nessa noia. Fiquei nessa noia, mano. Nossa, ferrou. Ferrou. E tinha acabado de começar a Semana Santa. Domingo de Ramos, depois de Domingo de Ramos começa, né? Domingo de Ramos até faz parte meio que da Semana Santa. Ali, né? O inicinho da Semana Santa. Aí tem Segunda Santa, Terça Santa, Quarta Santa, Quinta Santa. Aí quinta realmente começa a coisa importante, né? Quinta Santa, Sexta Santa, Sexta-feira da Paixão, né? Sábado Santo e domingo, né? Domingo da Ressurreição, da Páscoa. E tipo, eu pretendia ir na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Pretendia viver uma Semana Santa legal, bacana, né? Bastante. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça não iria, né? Não iria pra igreja. Só que teve esse negócio aí. Eu fiquei na noia. Segunda-feira, passei o dia inteiro na noia e pensando, meu Deus do céu, eu cometi um pecado grave e agora minha Semana Santa tá estragada. Ferrou, eu preciso procurar uma confissão. Urgente. E procurei. Aí eu tentei ir à noite lá na confissão. Só que pá, lotado de gente. Impossível de se atender. E aí eu recorri a Deus, meu Deus do céu, me ajuda. Eu tenho pecado grave ou não e tudo mais. E aí todas as respostas foram negativas, cara. Deus me respondeu de umas três vezes, de formas meio diferentes. E todas elas foram negativas. Tipo, eu não estava em pecado grave. Tava tudo bem, eu tava em estado de graça ainda. Foi um pecado venial, né? Mas mesmo assim, né? Poderia estar me enganando. Não sei. Poderia ser vozes da minha cabeça. Mas, como foram 3 vezes, eu resolvi ter fé, acreditar e tudo mais. Então, eu continuei na missa da segunda, né? Então, tipo, a confissão, ela estava acontecendo antes e até durante a missa aconteceu, porque tinha muita gente para se confessar, né? Então ela começou tipo umas 18 horas a confissão e aí foi até o final da missa. A missa começou às 20, né? Então tipo foi até umas 21, né? Então começou às 18, a missa começou às 20 e é isso. E aí tipo eu cheguei umas 19, 18h30 ali, pensando, meu Deus, né, eu preciso me confessar e tudo mais, só que tava lotado de gente, impossível. Então eu voltei pro meu carro e aí fiquei perguntando pra Deus, meu Deus do céu, o que eu faço?
sei lá o que, né? E aí eu recebi meio que umas 3 vezes resposta de que, tipo, não tava em pecado grave, beleza. Então, o que eu resolvi fazer? Fiquei pra missa. E resolvi comungar. Mesmo tendo o risco de estar em pecado grave, né? E seria mais um pecado, seria um pecado grave pra caramba, chamado sacrilégio. Mas mesmo assim, eu resolvi comungar. Eu até me senti, comecei a pensar coisas, tipo, quando eu recebi a comunhão, vi uns pensamentos meio negativos. Só que aí depois parou esses pensamentos negativos. Depois veio uma coisa boa, assim, mas nada tão nada tão demonstrativo assim, sabe? Tipo, não senti muita coisa, não, sabe? Comunguei ali, beleza. Então eu continuei, né, com essa noia na minha cabeça e falei, terça-feira, né, vou ter que confessar de alguma maneira, vamos lá, vamos tentar de novo. Vou me confessar por segurança, apesar, enfim, vamos lá, vamos ver. Aí, pá, de novo, mesma coisa. E fui em outra unidade lá da igreja. Fui. E mesma coisa, lotado. Não tinha como. E aí eu fiquei pra missa mais uma vez e resolvi comungar. Só que aí eu já comecei a ficar, eu já tava mais tranquilo, já tava menos desesperado. Já tava mais, né? E aí eu comunguei e foi maravilhoso. E aí eu não sei se foi, eu não sei se eu senti Jesus me abraçando, como que foi? Não, eu vi eu versão criança e Jesus me carregando nos ombros, sabe? Foi um negócio assim maravilhoso, cara. E aí depois ele me entregou pra Virgem Maria. Só que aí eu me transformei num bebê, assim, sabe? Tipo, de uma criança foi pra um bebê. Né? E foi mais ou menos isso a visão que eu tive quando eu comunguei. Foi simplesmente maravilhoso. E aí eu tive certeza, eu tô em estado de graça, véio. Não é possível, tipo, não tem como eu estar em pecado mortal e tá comungando e tá se sentindo tão bem e tá vendo isso, sabe? Tipo, beleza. E aí isso me deu um alívio enorme. E, né, a missa foi muito bonita também. E aí depois eu fiquei pra rezar uma celebração chamada As 7 Dores de Nossa Senhora. E aí foi um padre específico que eu não conhecia muito, esse padre. E foi muito linda a celebração, cara. Muito, 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 muito linda, cara. E ele falou, tipo, o padre falava muito bem. Muito bem. E foi muito, muito linda a celebração. E eu entendi, eu aprendi coisas. E nossa, foi muito lindo, cara. E aí depois que acabou tudo isso, na mesma noite, né, da missa, né, da terça-feira, isso foi terça-feira, isso tudo aconteceu na terça-feira. Depois eu cheguei no carro e vi, caramba, cara, é isso. Deus me permitiu surgir essa dúvida,
essa dúvida desesperadora e agonizante, assim, tipo, meu Deus do céu, eu tô em pecado mortal, ferrou. Por quê? Porque ele queria que eu fosse eu vivesse a Semana Santa por inteira, por completo. Ele queria que eu fosse na segunda-feira na missa, e na terça-feira na missa, e na celebração das 7 dores de Nossa Senhora, que foi maravilhosa, foi inesquecível, e a comunhão também, né, da missa, foi um negócio muito bom, foi inesquecível. E se não fosse isso, cara, eu não estaria ali, você entendeu? Se não fosse esse desespero agonizante, tipo, meu Deus do céu, será que eu tô em pecado mortal, e me preocupasse em confessar e tudo mais, eu não estaria na missa lá, sabe? Eu não veria a celebração lá das 7 dores da Nossa Senhora. Então, foi tipo, Deus permitiu isso para eu poder ter realmente a oportunidade de viver uma semana ainda mais santa, né? Então foi muito, muito, muito bom, muito bom. Foi muito legal isso. Foi um acontecimento muito, muito bacana. E é isso, cara, e é isso que eu tô falando desde o começo do podcast. Com Jesus, o seu sofrimento faz sentido. As coisas fazem sentido. É só isso. Tá? Agora é isso. Vou parar o podcast por aqui. Muito obrigado por ouvirem. Eu poderia ficar falando mais, só que eu tô com sono já, são 11h51 da noite. Eu tenho um monte de coisa anotada, eu poderia engatar outra ideia, só que não dá, mano. Eu não consigo mais, eu tô com muito sono. Eu tô muito cansado, amanhã eu nem sei como que eu vou fazer. Eu preciso acordar cedo, preciso ir pra missa, e aí depois eu vou pegar o carro e vou visitar, eu vou num negócio lá com meus amigos lá em São Paulo. E é isso aí. Tá? Então, obrigado por ouvirem aí, tamo junto, é nóis, abraço, Deus abençoe.